Oi pessoal, eu estou voltando aqui depois de ter fabricado um vídeo falando a respeito da mitologia e das pandemias. Então esse vídeo poderia se chamar como sendo a mitologia e as pandemias 2, mas talvez ele se intitule a sabedoria trágica, e aí vai depender muito de como é que vai ser meu sentimento quando eu estiver editando isso daqui para poder decidir finalmente qual vai ser o título. Mas o fato é que ele mais ou menos quer fazer uma correção ou então um complemento, um adendo ao que eu tinha explicado lá. No outro vídeo eu expliquei mais ou menos como é que funcionava, o que é que se passava por trás das pandemias dentro do universo mitológico grego, né? E como eu fiz até mesmo uma comparação de como é que isso se dava dentro da cosmovisão cristã e depois dentro da mundividência espírita, eu queria retornar para a mitologia grega para que ela não ficasse simplesmente como sendo uma ingênua, porque de ingênua a mitologia grega não tem nada. Tanto é que ela ainda ela toca muito o coração e a alma das pessoas que vão até ela. Muitas pessoas, inclusive psicólogos e até mesmo os médicos de linhas alternativas, eles voltam à mitologia para poder tentar entender o ser humano e conduzir os sofrimentos humanos, porque ela toca em partes muito essenciais da existência. Então, quando eu tinha falado a respeito de mitologia e pandemia, na mitologia grega, eu tinha falado que, no fundo, as pandemias eram uma tentativa de reequilíbrio de uma visão humana, talvez um equilíbrio egóico, excessivo, talvez até mesmo assassino de Gaia, né? Mas importa a gente frisar aqui o que é que todas essas histórias, a que todas essas histórias elas acabam conduzindo dentro do aspecto da busca de sabedoria humana, que é finalmente o que a filosofia busca, né? Ela busca entregar para o ser humano uma resposta que o conduz a uma vida mais serena, uma vida menos atribulada ou pelo menos menos angustiante, né? Finalmente, o final da filosofia é isso. Que tipo de sabedoria se pode entregar ao ser humano a partir de todas essas reflexões, a partir de todos esses contos, entendendo que a mitologia ela foi como se fosse um prelúdio, ou talvez a matéria-prima da qual surge a filosofia numa tentativa de laicizar o discurso mitológico. E o que a gente tem é o seguinte, importa que eu vou voltar a essa história outras vezes, porque eu ainda vou contar a respeito de Ilíada e Odisseia, né? Mas é importante a gente ter em mente a cena de Ilíada e Odisseia, particularmente de Ulisses preso na ilha de Calipso. Quando acabou a guerra que durou 10 anos, a guerra da Ilíada, que era Grécia contra Ilion, que significa também Troia, Ulisses estava muito exausto, na verdade todos os gregos, e eles decidiram retornar para sua pátria. Muitos tiveram destinos funestos, né? Mas Ulisses, particularmente, ele vai se tornar o protagonista da próxima história, que seria a segunda parte desse mito, que é a Odisseia, exatamente as aventuras de Odisseu, que era o mesmo nome de Ulisses. A partir de determinado momento, ele vai aportar em ilhas que são ilhas do fantástico, ilhas do sobrenatural. Vai encontrar novos ciclopes, vai enfrentar homens venenos que buscam fazê-lo, em última instância, esquecer de voltar para Ítaca, que é o seu reinado. E um dos desafios maiores que Ulisses vai ter que enfrentar é o desafio da ilha de Calipso. Na ilha de Calipso, que é uma ninfa fabulosa, fenomenal, a quem todo homem gostaria de servir e que na verdade ele era servido sexualmente por ela. Calipso ela dava de tudo do bom e do melhor e até mesmo seu corpo para Ulisses, que era um homem extremamente encantador, um herói cheio de estratagemas e de muita coragem. Ele nunca se furtava aos desafios. Mas o fato é que, coisa estranha, um dia Ulisses ele é encontrado na beira daquela ilha chorando de saudade de Penélope, sua esposa, a sua rainha, e de Telêmaco, seu filho. Porque desde sempre, desde o início dessa história, uma coisa estava bem clara: Ulisses queria voltar para casa. E todas as vezes que ele aportava no ilha era um novo desafio que parecia que o impedia de voltar para casa. Quando ele, por exemplo, fez uma travessura lá com um filho do oceano, que era um dos ciclopes, né, um protegido do oceano,
Oceano ficou muito enraivecido contra Ulisses e decidiu fazer para ele mesmo: eu nunca vou deixar esse cara chegar em casa, não vou. Então todos os desafios de Ulisses pela Odisseia inteira eram desafios que buscavam fazer com que ele nunca chegasse ao seu destino. E o maior desafio de todos foi realmente o desafio de Calipso. Porque você imagina o indivíduo seduzido por uma ninfa, tendo tudo de bom e do melhor e tendo todos os seus desejos refestelados, né, ali, naquela ilha. Então ele deveria não querer sair. Mas Zeus ficou apiedado, até mesmo por intercessão de Atenas, e ele decidiu ordenar à ninfa que liberasse Ulisses. A ninfa, não podendo encontrar uma ordem de Zeus, ela chega para Ulisses e diz: olha, você tem toda a permissão para sair, mas eu vou lhe oferecer uma última sedução. A última sedução é que, se você ficar, você ficará comigo de forma imortal e eternamente jovem. Ele ganharia a imortalidade e a juventude eterna. Perceba que essa sedução era a última das seduções, a sedução maior, aquela que talvez você, eu, nunca nos entregaríamos para sair dela, né? A imortalidade, a juventude suprema. Mas Ulisses rejeitou essa proposta. E é exatamente na rejeição da proposta de Ulisses que você vai encontrar a semente de toda a sabedoria grega. Onde e como? Quando a gente começa a descrever as mais diversas tragédias, todas elas têm um pano de fundo. Existe uma vontade que é superior à vontade humana. E essa vontade é a vontade do cosmos. Esse cosmos independe da gente. Se ele é harmonioso e, portanto, ainda permanece a vitória de Zeus, ou se ele é caótico e quer dizer que os deuses do caos primordial estão querendo invadir o reinado de Zeus, fazendo com que as coisas retornem a toda a bagunça que era antes, se um lado ou o outro vão vencer, isso pouco importa a ação humana. Isso pouco importa a nossa dedicação, o nosso esforço, o nosso trabalho. No final das contas, ou a harmonia ou a desordem suprema, isso não vai depender das nossas ações. Não vai. Isso é o que a mitologia diz. A mitologia diz, então, que a vida, ela independe do seu suor, do seu trabalho. Ou mais, a vida do todo, do grande cosmos. Então onde é que estaria a sabedoria? Ela não estaria numa meritocracia. Ela não estaria no quanto que você se esforça para conseguir atingir a serenidade. A sabedoria está em você escolher viver o que você deve viver. No caso de Ulisses, a escolha sábia foi: não quero ser um imortal porque eu não sou imortal. Então, se você dissesse assim, talvez você poderia dizer: podemos controlar de fato as nossas vidas, né? Se não nós controlar as nossas vidas, há algum Deus que possa? E se algum Deus puder, a gente deveria aceitar que Ele controlasse o nosso destino, que Ele mudasse aquilo que nós fomos feitos para ser, que conseguisse fazer um milagre e fazesse tudo brotar de uma forma que nós não fomos predestinados para aquilo. Então a sabedoria estaria em aceitar o que se é. Aceitar que eu sou um indivíduo mortal, por exemplo, que eu tenho uma finitude, que eu tenho uma possibilidade de envelhecer, que eu vou envelhecer. A sabedoria seria aceitar isso com calma, com tranquilidade, se não sendo feliz com essa escolha, pelo menos buscando uma serenidade. Ulisses, ele escolhe retornar para Ítaca, ele escolhe retornar para Penélope, escolhe retornar para o seu filho Telêmaco e viver com ele a decrepitude, né? O fim de todo dia, a notícia diuturna, de que ele era um ser mortal e de que ele assim morreria. Existe um outro episódio dentro da Grécia que um grande guerreiro, eu não me lembro se era um guerreiro ou se era um grande filósofo, era alguém que procurava a sabedoria. Ele foi procurar Solon, que era conhecido como um dos 7 sábios da Grécia, foi estadista grego, né, muito respeitado, o rei filósofo, enfim. Ele foi procurar Solon e perguntar para Solon quem era aquele que era o sábio,
Quem era o mais sábio, o mais ditoso, o mais bem-aventurado? Na verdade, eu acho que era um rei de um outro lugar. E ele esperava que o Solon dissesse que era ele, porque, enfim, ele tinha várias posses, várias pessoas servindo a ele, né? E Solon não disse isso. Solon disse o nome de um soldado, um mísero soldado que estava longe dos holofotes, que ninguém conhecia, mas que tinha vivido sua vida boa, que tinha servido a polis como deveria servir, que tinha se tornado homem, esposo, pai, e que tinha sido um bom homem, um bom esposo, um bom pai e um bom cidadão para a polis. A mensagem que fica dessa anedota em relação à mensagem de do Solon era que a boa vida, a vida bem-sucedida, a vida que traz sabedoria é aquela vida em que você se encontra no lugar onde o cosmos lhe colocou. Se esse lugar é um lugar de pai, se é um lugar de médico, se é um lugar de engenheiro, se é um lugar de bombeiro, de policial, se é um lugar daquele que serve aos outros, ou se é um lugar daquele que escuta as dores, ou se é um lugar daquele que cuida da casa, enfim. A sabedoria está em você entender qual é o seu lugar e tentar exercer a sua função no cosmos da melhor forma possível, sem querer mudar o curso da história, sem querer mudar megalomaniacamente o destino das pessoas. Então a sabedoria estaria enfrentando as forças trágicas que querem te esmagar e que independem de você controlá-las, é aceitar o fluxo da vida que corre nas suas veias e que te encaminha para algum lugar. Eis a sabedoria. Então, se Troia vai ser destruída ou não, se eu vou conseguir encontrar Ítaca ou não, se eu vou conseguir retornar para minha rainha ou não, se eu vou conseguir salvar a minha mãe ou não vou conseguir, se eu vou conseguir salvar o meu pai ou não. O importante é que em cada um desses momentos, que são grandes aventuras trágicas da humanidade, em que eu me esforço, sim, eu me esforço, mas eu não tenho condições de prever e nem de ter o desfecho final nas minhas mãos, que em cada um desses instantes eu viva com plenitude e eu viva com inteireza. Eu viva sendo eu e assumindo a minha escolha daquele momento como se eu não precisasse ou não fosse me arrepender. Esse tema ele vai retornar, por exemplo, no Eterno Retorno de Nietzsche, mas de uma forma mais intensa e mais instantânea. Nietzsche ele dizia no seu Eterno Retorno que, porque ele leu muito as tragédias e ele retornava muito aos mitos, então ele retorna um pouco dessa sabedoria. E o eterno retorno para ele seria: viva cada instante como se a vida, voltando eternamente, recobrando todo esse instante que você viveu, ela te presenteasse com esse instante e não que aquele instante fosse sofrido. Né? Então, amar os seus, amar a vida, amar o que há, amar o que é, amar o que sou. Era essa sabedoria que era colocada pro grego nos finalmente da mitologia. Né? A gente talvez tenha esquecido um pouco disso. Por quê? Porque os modernos eles trouxeram a ideia de uma tecnologia que, avançada do jeito que estava, ela prometeu, aí é uma promessa parecendo com a promessa de Calipso, ela prometeu que nós poderíamos controlar a morte, controlar o envelhecimento, controlar as doenças, né? Que nós poderíamos colocar diques que impedissem que as desgraças viessem para os nossos. E a verdade é que nunca antes na história da humanidade uma civilização durou tanto e entregou para os seus uma promessa de seguridade social como a nossa civilização desses nossos tempos. Talvez desses nossos últimos 100 anos. Então talvez desse último século, nunca a tecnologia ela foi tão parecida com a promessa de Calipso. Nunca ela chegou tanto para nós, e nos prometeu algo que era muito mais dos deuses. Né? Então, em outro vídeo, que foi aquele com o qual eu decidi começar essa discussão da mitologia, eu falei a respeito da história de Gilgamesh. Gilgamesh, ele passa pelo mesmo tipo de sofrimento. É o sofrimento de
encontrar a sua finitude, ele que foi sempre tão glorioso, tão forte, Gilgamesh, a lenda sumeriana. Quem não está ciente e ouvindo esse vídeo, você retorna lá na playlist e olha Gilgamesh em 15 minutos, você vai entender mais ou menos o que é essa história. Então Gilgamesh, que foi sempre tão glorioso, foi um rei que enfrentou e conseguiu sobreviver e vencer os mais diversos desafios, os desafios mesmos contra os deuses. Ele não suportou a perda do seu grande irmão, amigo irmão, e que na verdade era o seu duplo. E olhando a perda do seu duplo, que era o Enkidu, ele viu que ele também era mortal. Então ele enfrentou a própria finitude. Tentou se esconder dela e tentou superar a sua própria finitude, buscando a imortalidade nas mãos de um imortal cujo dom de imortalidade tinha sido concedido pelos deuses de Uruk, dos sumerianos, que era Utnapishtim. Primeiro que nós temos conhecimento que sobreviveu a um dilúvio mitológico. Então Utnapishtim, junto com a sua esposa, ele chega para Gilgamesh, que o encontra depois de 1000 aventuras, mortais todas elas, como se fossem aventuras iniciáticas. Gilgamesh chega para Utnapishtim e pede aquela imortalidade, o segredo da imortalidade, a receita. Eu quero ser imortal, diz Gilgamesh para Utnapishtim. Utnapishtim devolve para ele que ele não tem a receita, que aquilo dali foi um dom dos deuses. Quer dizer, a imortalidade de Utnapishtim é algo que escapa das próprias forças humanas, como tem que ser. A imortalidade não nos pertence. Ela pertence ao mundo do divino e não ao mundo dos humanos, ou como diziam os gregos, o mundo sublunar. Gilgamesh ele sai da casa de Utnapishtim, mas com um prêmio de consolação. A esposa dele entrega para ele uma erva que poderia ser a da longevidade. Então ele poderia pelo menos morrer mais tarde, mas não. Uma cobra vem, enrosca em Gilgamesh e leva a erva da longevidade. Então, sem imortalidade, sem o dom da imortalidade, sem a longevidade, Gilgamesh volta para o seu reinado e a história acaba nessa desolação. Gilgamesh olhando o seu reinado completamente desolado, porque ele sabia agora que ele era finito. Mas esse final, embora ele não tenha dito para as pessoas qual a sabedoria que se esconde por aquilo dali, mas ele dá uma ideia, como se aquela sabedoria ela devesse continuar e ela devesse desaguar nas conclusões que Ulisses tomou. Então Ulisses ele vai mais adiante. Não é desejar a imortalidade, não é desejar a longevidade suprema e a falta de dores, é acolher essa humanidade em nós. E a sabedoria de Gilgamesh, a sabedoria dos sumerianos, ela vai aparecer explicada em um outro momento, só que antes desse final melancólico de Gilgamesh. Ela aparece quando Enkidu começa a se maldizer da humanidade que lhe foi concedida diante do encontro da Graciosa. Também, se você não se lembra dessa cena, volta lá na lenda de Gilgamesh contada em 15 minutos, porque é ali que eu vou dar os detalhes maiores. Mas o que foi que aconteceu? Eu vou recobrar um pouco aqui só para você entrar dentro do fio da meada. Enkidu, ele foi uma fera criada pelos deuses para tentar castigar Gilgamesh, que estava tendo muitos excessos de domínio, conquistas e glórias e maltratando muitos dos povos. Então Enkidu foi criado para matar Gilgamesh, mas não mata. Eles se degladeiam, mas nenhum consegue vencer o outro. Os dois se tornam, portanto, em vez de inimigos, irmãos. Mas Gilgamesh presencia a morte de Enkidu, uma morte que veio através dos deuses. Os deuses não matam Gilgamesh, mas fazem com que Gilgamesh presencie a morte do irmão. E é isso que faz com que Gilgamesh adquira a consciência da própria finitude. No sofrimento de Enkidu, ele se maldiz da Graciosa, que foi uma cortesã mandada por Gilgamesh para poder humanizar Enkidu e ver se ele não acalmava a fera e não queria matá-lo. Não querer matá-lo não deu certo. Deu certo simplesmente depois do encontro onde não teve nenhum vencedor. Mas o fato que eu quero deixar aqui bem claro é que Graciosa, uma mulher cortesã, foi até Enkidu e humanizou Enkidu. E trouxe para ele todo o gosto de ser humano, de ter a glória nas mãos, de ter um amor na mão, as paixões na mão, de ter as vitórias, mas também de agora entender que ele é mortal. Na medida que Enkidu vai falecendo, adoecido numa doença sagrada, ele vai tomando consciência. E na medida que ele vai tomando consciência, ele se revolta e se revolta contra a Graciosa. Um deus
chamado Samaás chega para Enkidu e diz assim: por que você se maldiz? Você teve tudo o que um ser humano podia ter. Você teve tudo de bom e tudo de ruim. Você pode ter todas essas aventuras e todas essas revoluções dentro do seu peito. Você nunca existiu e nós fizemos com que você existisse. E a sua existência ela não foi uma existência tediosa, como a de anjos no céu. Aí eu estou incrementando aqui com uma comparação com as mitologias cristãs. Não foi como anjos no céu, não foi como seres que ficam sempre na sua perpétua beleza e na sua infinita e sempre eterna harmonia. Você desceu, você virou um humano e você se aventurou. Você conseguiu conquistas e agora você está tendo derrotas. Mas isso faz parte da humanidade. Diante dessa fala de Samaás, Enkidu vai se aquietando, vai entendendo que na verdade a humanidade que ele teve foi um presente, foi uma dádiva. E em vez de encarar aquela doença sagrada como sendo um falecimento, uma derrota, ele encara como tendo sido um desfecho grandioso, talvez uma apoteose, um final, um bom final, um final sereno. Eu tive toda a minha humanidade, é verdade. Enkidu encontra a sabedoria, Gilgamesh, que não encontrou essa sabedoria de perceber a própria humanidade, ele encontra a melancolia. Então é a mesma sabedoria nos dois lugares. É uma sabedoria que Luc Ferry vai dizer que é uma sabedoria laica, porque é como se você conseguisse encontrar serenidade apesar de todo o furdunço que os deuses provocam ao seu redor, de todo o esmagamento que o cosmos quer fazer sobre você. Então é uma sabedoria de um herói trágico. Eu já vejo diferente. Uma sabedoria não é apesar de, mas é com toda essa natureza que fervilha ao nosso redor, às vezes nos trazendo coisas boas, às vezes nos trazendo coisas ruins. Então, com tudo isso, nós temos que enxergar que o nosso lugar no universo é um lugar que podemos enxergar como sendo bom. E a maior parte das vezes, a filosofia ela tem que nos trazer essa serenidade. A serenidade de você tentar encontrar o lugar no seu peito e encontrando o lugar no seu peito, encontrar o seu lugar na história e entender que sua vida foi como tinha que ter sido e que não poderia ter sido diferente. Então buscar uma vida de não arrependimento. E se você não tem essa vida agora, tente. Tente fazer com que a sua vida seja isso, uma vida de não se arrepender daquilo que é, daquilo que está sendo, daquilo que vem sendo e daquilo que será. Tentar viver o presente com menos dor e mais alegria. Se não uma felicidade eterna, mas pelo menos a alegria dos instantes. E aí a mensagem que vem sendo espalhada por aí é que se a gente pode tirar alguma conclusão do que nós viemos sofrendo, é que o mundo está precisando parar um pouco, talvez dentro de casa, olhando para os seus, é algo que eu já havia dito no outro vídeo. Olhando para as suas crias, olhando para os seus velhos e olhando também para si. A gente adoece e às vezes não tem nem a possibilidade de curtir a doença dentro de nós, tão atarefados que estamos e tão cheios de metas. Engraçado porque essa doença veio espalhar um medo e esse medo veio frear toda a humanidade e era o que os ecologistas vinham muito tempo pedindo para que isso acontecesse, né? Eu não trago aqui uma mensagem da fúria de Gaia, eu não trago aqui uma mensagem a respeito do quanto ela é egoísta. Eu acho que ela é o que ela é e nós temos que ser o que nós somos. Eu trago aqui a mensagem da sabedoria da mitologia grega, de nós aproveitarmos o dia, aproveitarmos o instante. E se esse proveito tem que ser através da luta, porque você é muito ariano, aproveite. Se esse aproveitamento tem que ser através de um retiro espiritual, porque você é muito pisciano, aproveite. Mas descubra como aproveitar mais, né? É esse momento que, de alguma forma, com Gaia, sem Gaia, com as fúrias da vida, com as tempestades que caem do céu ou não, é isso que nós temos que fazer agora. Se você gosta dessa mensagem, se você entende que de algum modo eu estou passando um conhecimento proveitoso para você, eu peço que você se inscreva no canal, divulgue, compartilhe, você curta,
porque eu acho que assim, como vem acontecendo, apesar de eu não vir pedindo, o canal cresce, e eu tenho um estímulo para poder continuar compartilhando os meus conhecimentos, que há muito tempo eu venho angariando, não de forma profissional, mas de uma forma completamente leiga, descompromissada. É uma forma de eu estar sendo estimulado para compartilhar esses conhecimentos com você, né? E vai que, né, a gente tem algum retorno que possa fazer, que possa ter, ser convertido, ser revertido em crescimento das possibilidades de melhorar a qualidade desses vídeos aí para quem nos assiste. Muito obrigado aí pela sua paciência em nos ouvir e até o próximo vídeo.